de hoje nós vamos fazer essa carteira de mão. E aqui no vídeo eu vou ensinar, além de fazer ela, também vou ensinar colocando o zíper e o forrinho que tem aqui dentro, tá? Essa carteira de mão, ela mede 21 centímetros, tá? Por 11,5. Mas durante a aula eu mostro pra vocês como aumentar, é bem simples. Então aqui os materiais eu vou utilizar o fio Antonella, que é um fio de polipropileno, ele é bem diferente. O novelo vem 500 metros e eu consegui fazer uma carteirinha e ainda sobrou esse aqui, ó. Eu acho que dá pra fazer mais uns 2, talvez até mais uns 3. Vai depender do tamanho também. Este fio, a textura dele é 1444, caso você não ache aí nessa cidade e queira substituir, tá? É um fio bem grossinho, mas ele não é pesado, ele é bem diferente do barbante, que é pesado. Ele é um fio bem leve, tá? Para acompanhar o fio, eu vou utilizar a agulha número 7, de 7 milímetros. Nós vamos precisar também de uma agulha de tapeçaria, da mais grossinha, tá? Porque esse fio ele é mais grossinho. Uma tesoura e um isqueiro para poder queimar a ponta, né? Porque como ele é um fio de polipropileno, ele desfaz bem rápido, bem fácil. Então a gente precisa sempre queimar a pontinha. Também vamos precisar do zíper, aí o zíper vai depender do tamanho que você fizer, né? Compra o zíper do tamanho que você quer a carteirinha para dar certinho. A gente precisa também da argolinha. Essa argola não veio junto com o zíper, tá? Eu que coloquei aqui. Então, a gente vai precisar dela para poder colocar essa alça. E também vamos precisar de um tecido para colocar, né, de forro. E a agulha de costura e a linha de costura pra gente poder costurar. Esse tecido aqui, você pode comprar o Elanca, que ele dá certinho, né, pra esse tipo de trabalho, tá? Então, esses são os materiais, vamos começar? Nós vamos iniciar aqui fazendo as correntes. Eu vou subir 25 correntes. Fiz aqui, então, 22 correntes, na verdade, porque 25 tinha ficado muito grande. 22 ficou aqui, ó, com 21 centímetros. Aqui vai depender da largura que você quer. Então, se você quiser a carteira maior ou menor, aí você decide aqui nas correntinhas, tá? No meu caso, eu fiz até 21 centímetros. Para a próxima carreira, eu vou subir uma corrente, vou vir aqui na segunda correntinha, faço um ponto baixo. Próxima corrente, um ponto baixo. Próxima, um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha até o final. Cheguei aqui no final, fiz um ponto baixo na última corrente. Agora, nessa mesma correntinha, eu vou colocar mais 3 pontos baixos, tá? 1, 2 e 3. Então, totalizou 4 pontos baixos dentro aqui desse último espaço, tá? Agora, a gente vai voltar fazendo os pontos baixos nessa lateral aqui. Então, ó, a gente vai aqui na primeira argolinha. Bem aqui no cantinho. E faz um ponto baixo. Próxima. Um ponto baixo. Próxima. Ponto baixo. Então, vai fazer um ponto baixo para cada argolinha aqui, até o final. Vou fazer aqui e já volto. Cheguei aqui no final, olha só como ficou. Aqui no final, já fiz um ponto baixo na última. Agora, a gente tem que colocar mais 3, tá? Faço 1,
2, 3. Agora aqui, antes da gente finalizar, eu vou pegar aqui um pedaço de um fio. Esse aqui é um fio de algodão, um fio mais fino, tá? Vou pegar aqui a minha agulha. E nesse primeiro ponto aqui que a gente fez a carreira, o primeiro ponto baixo, eu vou inserir esse fio e fazer um nozinho, só pra me marcar aonde foi que eu iniciei a carreira, tá? Porque a partir de agora não vai ter mais ponto de início. Então, a gente precisa marcar pra saber depois onde terminar. Então, vou fazer um nozinho aqui. Então, esse daqui seria o meu ponto de início, tá? Para a próxima carreira agora, a gente vai continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, mas nós vamos sempre pegar a argola de trás, ó. Então, tá vendo que esse primeiro ponto baixo tem essas duas argolinhas, certo? Ó, aqui atrás e na frente. Nós vamos pegar essa argolinha aqui de trás, ó. Vou puxar ela aqui, ó, pra vocês verem. Então, é sempre na argolinha de trás. Insere a agulha e faz um ponto baixo. Essas duas argolinhas do ponto baixo, a gente não pega, a gente deixa ela aqui pra frente. Próximo ponto, ó, temos duas argolinhas. Não vai ser elas que a gente vai pegar, é na argolinha de trás, essa daqui, ó. Então, eu vou dar uma puxadinha, introduz e faz um ponto baixo. Próximo, seria esse daqui, introduz e faz um ponto baixo. Próximo, ó, tá vendo que as duas argolinhas do ponto baixo vai ficando aqui na frente. Introduz e faz o ponto baixo. Próximo. Então, vai puxando assim com o dedo, porque talvez fique difícil de pegar aqui. Então, dá uma puxadinha antes de fazer o ponto baixo. Aí, fazendo assim, vai dando esse efeito aqui, ó, das duas argolas ficando aqui na frente, tá? Então, a gente vai fazer até dar toda a volta, até chegar aqui. Nessa volta, passa normalmente um ponto baixo para cada base, até chegar aqui, tá? Ó, cheguei aqui então, dei toda a volta. Olha só como ele vai ficando. Chegando aqui, a gente não termina com ponto baixíssimo não, tá? Como eu falei, a gente não vai finalizar a carreira. A gente vai continuar aqui com os pontos baixos, pegando sempre. Então, pegando sempre aqui essa argolinha de trás, tá? Então, vai fazendo assim. Agora, é só a gente continuar fazendo um ponto baixo para cada argolinha. Vai dando a volta, não tem finalização. Vai fazendo assim até chegar ao comprimento que você quer. Conforme a gente for fazendo, ele vai começar a repuxar para dentro, tá? E já vai formando a nossa carteirinha, tá? Então, vai fazendo assim, eu vou fazer aqui até algumas carreiras. Quando eu chegar ao tamanho que eu quero, eu volto pra falar pra vocês quantas eu fiz, tá? Cheguei aqui, então, no comprimento que eu quero. E ficou com 11 centímetros, 10,5, ó. 10 centímetros e meio. Mas eu vou fazer mais uma carreira agora, que é de acabamento, vai inteirar uns 11 centímetros, tá? Então, aqui, ó, eu tô na posição de onde eu coloquei lá aquele fiozinho pra gente marcar onde que era o início, né, da nossa carreira. Então, o início era aqui, então eu vou terminar bem aqui, tá? Então, eu terminei com um ponto baixo, agora eu vou fazer a última carreira, então, de acabamento. Então, a gente vai fazer uma corrente, ó, eu vou voltar um ponto atrás, dessa vez eu posso pegar as duas argolas, tá? Então, introduzo aqui nas duas argolas.
pego uma laçadinha, puxo, pego uma laçadinha e puxo. Então, eu fiz um ponto baixo no ponto de trás, tá? Ó, de novo. Eu vou vir aqui nesse ponto de trás, introduz. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu pego uma laçadinha, puxo, pego uma laçadinha e puxo. Novamente, no ponto de trás, introduz a agulha, pega uma laçada, puxa, pega uma laçada e puxa. Novamente, no ponto de trás. Então, a gente vai fazendo assim os pontos baixos no ponto de trás. Esse ponto aqui se chama ponto caranguejo, tá? Pra quem não conhece. Faz ele bem apertadinho, tá? Ele vai ficando assim, ó. Então, nós vamos fazendo assim até dar toda a volta. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente poder finalizar aqui essa carreira, tá? Mas ele vai ficando deste jeito. Como eu falei agora, você pode pegar as duas argolas, tá? Do ponto baixo. Então, pega as duas argolas normalmente. Vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui então, olha só como ficou, que lindo. Ó, aqui no finalzinho, fiz até o último ponto, tá vendo? Pra gente finalizar, nós vamos introduzir a agulha nesse pontinho aqui. Tá vendo que tem um espaço maior? Só que você introduz aqui, ó, de dentro pra fora. Pega aqui essa argolinha, ó, e puxa. Vai ficar assim. Agora eu vou fazer uma corrente. E eu vou cortar aqui o fio. É só puxar. Agora a gente tem que arrematar esse fio ali dentro, tá? E aqui ele vai ficar assim, ó. Então, eu vou pegar aqui a agulha de tapeçaria. Esse fio, ele desmancha muito, então tem que tomar cuidado aqui. Ó, então a gente vai arrematar aqui pelo lado de dentro, tá? Vou puxar aqui melhor. É só ir introduzindo aqui nos pontos, tá? Bem simples. Então, vai introduzindo aqui nos pontinhos aqui atrás, nas argolinhas que você for encontrando. Eu escondi ele bem aqui nos fios, tá? Agora, a gente vai cortar, deixando uma pontinha aqui sobrando. Então, deixa sobrar aqui uma pontinha. O que a gente vai fazer? Nós vamos torcer assim, ó. Torceu, agora a gente corta mais um pouquinho, segurando aqui embaixo, tá? E agora a gente vai, com o isqueiro, queimar essa ponta. Então, bem rapidinho, eu vou soltar aqui e vou queimar, tá? Você pode apertar assim, porque daí, quando você queima, ele vai grudar com a peça, tá? E vai ficar coladinho aqui, tá? Assim, fazendo assim, ele não vai soltar, porque esse fio, ele é um fio muito fácil de desmanchar a sua peça. Então, você tem que fazer assim, aí deixa ele bem coladinho ali, e ele não vai soltar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com os outros fios aqui embaixo que eu deixei. Ó, esse fio aqui de início, nossa, olha como que ele ficou. Então, você torce ele bem assim, ó, pra ele ficar certinho, pra você conseguir introduzir na agulha e introduzir ali nos pontos.
Então, eu vou arrematar esses outros fios aqui e já volto. Então, aqui terminei de arrematar todos os fios, ó. E eu virei do lado avesso, tá? Então, ó, meu lado de dentro, direito tá lá pra dentro. Porque aqui a gente vai colocar o forro. Então, agora a gente vai colocar o forro. Eu vou colocar um forro parecido com a cor que eu tô usando. Então, ó, não é igualzinho, mas é o mais próximo que eu tinha aqui. Então, a gente vai cortar ele, ó, eu já cortei no caso aqui. Então, eu cortei ele assim, tá? Depois eu só dobrei. Então, essa parte aqui de baixo vai ficar assim, tá? Aí, você vai cortar com 1 centímetro a mais, tá? Então, ó, colocando aqui. Desse lado tem um dedo, que deu 1 centímetro. E também 1 centímetro, e em cima a mesma coisa. 1 centímetro, ó. Então, você vai cortar ele assim, pra gente poder fazer a costura. Então, a primeira costura que a gente vai fazer é nas laterais. Então, a gente vai costurar aqui, só o tecido aqui na lateral. Depois aqui também. E depois a gente costura ele na bolsinha, aqui na parte de cima, tá? Então, vou primeiro costurar aqui. Eu vou costurar do lado avesso. Então, esse aqui é meu lado avesso, porque eu tenho essa costurinha aqui embaixo. Então, vou deixar aqui do lado avesso. Eu não cortei muito bem, né? Pode ver que tá bem torto, mas dá pra fazer. Não vai aparecer mesmo, então não tem problema. Então, vou pegar aqui a agulha de costura, já introduzi o fio. O fio, eu tô usando um fio mais parecido que eu achei com a cor do tecido. Não é igualzinho, mas é o mais parecido que eu encontrei aqui. Então, eu introduzi aqui, agora eu vou fazer um nó. Fiz um nozinho aqui na ponta. Agora a gente vai fazer a costura. Vou começar por essas duas pontinhas aqui. Lembrando que eu tô na lateral, tá? Então, eu vou introduzir aqui na ponta. Introduz e puxa. Puxei, agora eu vou vir lá atrás de novo. E eu deixo só um espacinho bem pequeno aqui, tá? Da costurinha que do fio ali, tá? Então, puxa. Antes de puxar tudo, eu vou passar com a agulha dentro dessa argola. E agora eu puxo o resto. Então, ele vai ficar assim, tá? Vou introduzir de novo de trás pra frente, deixando o espaço bem pequeno de separação. Puxo. Antes de puxar tudo, eu passo aqui por dentro da argola. Agora eu puxo o resto. Novamente, de trás pra frente, deixando o espaço bem pequeno aqui. Nem dá 1 centímetro, tá? É meio centímetro. Vou introduzir a agulha aqui dentro e puxo. E eu vou fazendo isso até chegar lá no final, ó. Introduz. Deixa o espacinho bem pequenininho. Antes de puxar tudo, passa aqui por dentro. Vou fazendo assim até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu vou fazer isso algumas vezes. Então, aqui no finalzinho, ó, antes de puxar tudo. Então, aqui no finalzinho, ó, antes de puxar tudo, traduz aqui dentro. De novo. Então, faço isso algumas vezes pra ele ficar bem firme.
Agora eu vou cortar, deixando uma pontinha. Não tem problema se deixar uma pontinha aqui, porque vai ficar do lado de dentro, então não vai dar pra ver. Eu já fiz a mesma coisa aqui do outro lado, olha a costurinha, mais ou menos. Agora eu posso virar, porque eu fiz a costura no avesso, né? Utilizar esse aqui vai ser o meu lado direito, ó, tá? Eu vou pegar aqui, ó, a bolsinha, ela do lado avesso, tá? E o que eu vou fazer? Vou introduzir esse meu tecido aqui dentro. Então, o lado da costura tá, vou deixar ali pra dentro, tá? Deixa o lado da costura ali. E vou introduzir aqui certinho. Ó, introduzi, ele ficou bem justinho, certinho. O lado da costura minha ficou aqui pra dentro, ó. E aqui ele vai ficar maior, porque a gente cortou 1 centímetro a mais, certo? Então, nós vamos dobrar. Fazer uma dobrinha aqui pra dentro. Mais ou menos aqui, ó. Eu vou fazer essa costura deixando essa última carreira, que foi a carreira de acabamento, aqui pra fora, tá? Então, eu vou costurar só até aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou dobrar aqui certinho. Dobrei. Ó, dobrei aqui certinho, deixando essa última carreira de acabamento pra fora. Aqui, se a gente quiser, a gente pode puxar pra ele ficar bem mais justinho, tá? E fazer a costurinha aqui, ó. Então, tá bem dobradinho, ó. Bem pra baixo. Agora, a gente vai pegar alguns alfinetes e vamos colocar aqui. Vamos colocando pra ele ficar certinho. Então, eu vou fazer a costura aqui. Então, eu vou colocando alfinete assim, ó. Bem na onde eu vou fazer a costura, pra ele ficar na posição certa. Então, eu vou colocar aqui, vai dar toda a volta e já volto. Coloquei, então, aqui os alfinetes, toda a volta. Ele tá bem firme, bem presinho, bem posicionado. Agora, a gente vai vir com a agulha de costura, com o fio novamente. Já fiz o nozinho aqui. E vamos começar, então, a costura. Como esse meu nozinho, ele tá bem grande, ele tem que ficar ali por dentro. Então, eu vou introduzir primeiro aqui, só no tecido, aqui dentro. Só para o meu nozinho ele ficar, ó, lá dentro do tecido, tá vendo? Agora eu vou tirar esse primeiro alfinete aqui. Vamos começar a fazer a costura. Como que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o tecido e vamos introduzir lá no ponto. Eu vou tirar aqui para vocês verem, ó. Introduzo no tecido e introduzo no ponto. E volto aqui pro tecido de novo. Agora é só puxar. Agora eu vou voltar aqui, ó. Tá vendo que o meu fiozinho tá aqui, né? Eu vou voltar um pouquinho depois dele, introduz. Vou introduzir no ponto lá de novo. Dentro do ponto. E saio com a agulha aqui no tecido, ó. Aí, nós vamos voltar um pouquinho atrás. Aqui tá vendo que a gente tem esse fiozinho que a gente acabou de introduzir, então a gente vai um pouquinho depois dele. Ó, vamos pegar no ponto de crochê lá atrás e sai aqui no tecido, ó. E puxa.
Novamente, volta aqui um pouquinho atrás, vai, introduz no crochê e sai no tecido. E a costurinha vai ficando assim, tá? Então, eu não vou mostrar mais, senão vai ficar muito grande aqui, mas é só você repetir isso em toda a volta. Só tira o alfinete quando estiver chegando bem pertinho, tá? Pra não sair da posição. Então, eu vou fazer aqui toda a minha costura e já volto. Terminei aqui de fazer a costura, olha como que ficou. Dei toda a volta. Agora eu vou aqui desvirar, que nós vamos colocar o zíper. Então, ó, aqui eu virei. O meu tecido, então, ficou ali por dentro. Nós vamos colocar o zíper aqui, posicionado aqui certinho. Então, a gente vai posicionar aqui. O zíper tá aqui pro lado de fora, né? E a gente vai fazer essa costura deixando o zíper bem rente aqui, ó. Então, eu vou fazer a costura mais ou menos aqui, ó. Deixar bem rente ali. Então, ó, eu vou introduzir aqui no paninho do tecido do zíper e no ponto lá atrás. E saio aqui no tecido do zíper de novo. Mesma coisa que a gente fez ali no tecido. Introduz no tecido, no ponto e sai aqui no tecido de novo. E puxa. Ó, aí eu vou voltar um pouquinho aqui atrás, introduz, vou introduzir no ponto de crochê e vou sair aqui no tecido de novo. Novamente, introduz aqui no ponto e sai no tecido de novo. A gente vai fazendo isso, é a mesma costura que a gente fez ali no tecido do forro, a gente vai fazer aqui. Só com cuidado para não embramar aqui o fio. Ó, ele vai ficando assim. E aqui, ó, ele vai ficar bem rente. Tá, eu vou fazer essa costura pra vocês poderem ver melhor. Eu vou fazer tudo aqui, até chegar aqui essa outra ponta. Fiz aqui, então, toda a costura, ó. Ficou bem presinho. Agora, eu cheguei aqui na ponta, onde tem essas duas sobrinhas. A gente vai fazer... Nós vamos introduzir essas sobrinhas ali pra dentro. Eu vou fechar aqui esse zíper pra ficar melhor. Ó, então, você vai dobrar, introduzir aqui dentro e eu vou segurar, que nós vamos fazer uma costura aqui pra ficar bem firme. Então, ó, vou introduzir a agulha ali no crochê, aqui no tecido do zíper e no crochê do outro lado. E puxo. Novamente, ó, aqui no crochê, no tecido do zíper e no crochê do outro lado. E eu vou fazendo isso algumas vezes. Aqui eu vou fazer o nozinho. Antes de puxar tudo, eu passo aqui por dentro
e puxo. Fiz o nozinho. Eu abri aqui o zíper pra gente poder fazer a costura aqui, ficar melhor agora. Então, agora a gente vai fazer a costura do outro lado, ó. Agora que ficou bem firme aqui, essa ponta. Então, abre o zíper pra ficar melhor pra fazer essa costura. Como eu tô com a minha agulha aqui em cima, eu vou primeiro passar com ela aqui embaixo. E agora eu começo a costurar ali. Então, posiciono. E começo a fazer a costura aqui desse lado, ó. Introduzir. Vem aqui atrás, introduz. E sai aqui na frente. Terminei aqui de fazer a costura, ficou assim, ó. Aqui no finalzinho eu não conseguia costurar muito bem, porque esse zíper é um pouquinho menor da minha bolsinha. Eu precisaria comprar um zíper um pouquinho maior, então por isso eu não conseguia costurar aqui direito, mas ficou bom. Aqui, ó, eu coloquei uma argolinha com a ajuda de um alicate, tá? Porque essa argolinha é bem difícil de abrir, então eu peguei um alicatinho, dei uma abridinha, coloquei aqui no zíper e fechei de novo. Ficou assim, tá? Ó, então, eu coloquei essa argola porque eu vou fazer aqui uma alcinha nessa argola, tá? Então, eu vou introduzir a agulha dentro da argolinha, vou pegar o meu fio, vou introduzir aqui e vou subir algumas correntes. Eu só vou cortar aqui a pontinha porque tá um pouco ruim. Você pode fazer a quantidade de correntes que você quiser. Vai depender do tamanho da argola que você quer, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que assim tá bom, ó. Fiz aqui, então, 13 centímetros, tá? Agora eu vou voltar fazendo uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu vou aqui na próxima correntinha, faço um ponto baixíssimo, próxima, ponto baixíssimo, próxima, ponto baixíssimo, e vou fazendo assim até o finalzinho ali. Cheguei aqui na última, eu vou cortar o fio, puxo, e aqui tá vendo que tem esse fiozinho do início, né? Eu vou fazer um nó. Fazendo assim, ele fica bem firme. Agora é só a gente arrematar esses dois fios, do mesmo jeito que a gente fez lá no início. Então, eu introduzo aqui na agulha de tapeçaria. Vou escondendo aqui no meio dos pontos.
Ó, ele fica bem arrematado. Agora a mesma coisa com o outro. Vou esconder no meio dos pontos, só que agora eu vou esconder nessa lateral. O outro eu escondi aqui, agora esse eu vou esconder aqui, nesses pontos aqui do outro lado. Ele vai ficando assim. Vou terminar aqui de esconder, tá? Ó, aqui então eu vou cortar o fio. Eu vou pegar aqui o isqueiro e vou queimar essa pontinha. Faço assim pra ele ficar grudado na peça, tá? Ó, nem dá pra ver. Mesma coisa com o outro. Vou cortar, deixando uma pontinha. Vou queimar essa ponta. E ficou pronta a nossa alça, ó. Aí fica mais fácil pra gente poder puxar aqui. Então é isso, terminamos aqui. Olha que linda que ela ficou. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui é porque você fez essa peça junto comigo. Então não esquece de tirar uma foto e me marcar lá no Instagram, tá? O link tá aqui na descrição. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.